Ai, 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 palavrinhas mágicas. A pergunta é, palavras mágicas ou resultados? O que é melhor? O que a gente consegue para o dia a dia? Seja bem-vinda. Obrigada por estar aqui. Então, na verdade, nós escolhemos esse tema, né, porque é algo que a gente ouve tanto falar, né? Foco, força, fé, gratidão. E aí essas palavras se tornaram assim algo muito comercial até, vamos dizer, né? Então chega começo do ano e todo mundo fala assim, nossa, meu foco é esse, o que nós vamos fazer para focar nisso? Então eu gostaria de estar falando um pouquinho sobre isso, o que é foco, né? Então, sobre a ótica, assim, da lente, por exemplo, da foto, da imagem, né? Como essa que está te pegando. Como essa que está me pegando, exatamente. Para eu ter uma imagem nítida, eu preciso o quê? Focar. Eu preciso olhar, ajustar a minha lente àquele foco. Para quê? Para trazer com nitidez essa imagem para mim. Como essa que vocês estão vendo, gente. Vocês estão vendo a imagem? Olha, tem 4 câmeras focadas aqui. A Arlene estava falando focada em uma câmera. O que ela quer dizer é o seguinte, da lente. Imagine eu estou aqui sentado, olha, eu estou olhando para você. Aí eu vou olhar para lá, ó. Aí eu tirei o foco, saí do foco, não é? Exatamente, é isso mesmo. Então é muito fácil desfocar. E para você focar, tem todo um trabalho em cima disso, não é verdade? Eu tenho que olhar, eu tenho que ajustar a lente, eu tenho um tempo de espera para que aquela imagem esteja nítida, esteja perfeita, porque é isso que eu quero ver. Eu quero que as pessoas vejam aquilo que eu estou vendo. Então a maior nitidez, né, é aquele meu foco. E eu acho que muitas vezes todos nós, acabamos nos perdendo com esse foco, né? Começo do ano chega, a primeira semana de janeiro, está todo mundo, nossa senhora, esse ano eu vou ter foco. Muitas pessoas postam na internet, nas redes sociais, malhando, foco, determinação, esse ano eu estou focada, esse ano eu vou ter determinação, esse ano eu vou atingir a minha meta. O que fazer para que a gente obtenha esse resultado? Pois é, então vamos desmistificar um pouquinho o foco, né? Então, muitas vezes esse foco, estar focado, ele entra para a gente como uma pressão. Eu tenho que ter um foco. Agora, eu questiono um pouco assim, até que ponto eu estou pronta para ter este foco? Como eu trabalhei esse foco dentro de mim? Como eu me organizei para que isso aconteça? Que é primordial. Então, se eu não tenho um autoconhecimento, se eu não sei o que eu quero para a minha vida, se realmente é o meu desejo aquilo lá, eu vou desfocar. Sabe? É muito fácil desfocar, porque os caminhos, as pedras nos caminhos, elas vão aparecer. Sim. E aí, como eu vou acompanhar este meu foco, esse meu desejo, esse meu caminho, sem me perder... Sem se atropelar. Isso, sem me perder, né, pelos pequenos outros focos que o meu dia a dia, ele vai me trazer, ele vai me chamar a isso, ele vai falar para mim assim, olha, você tem o seu foco, mas tem esse probleminha, tem esse probleminha, tem esse probleminha. Como você vai resolver tudo isso? Então, se eu trago todos esses problemas, é o que vai me tirar do foco. Então, como eu vou fazer para isso acontecer? Como minimizar esses problemas? Na verdade, não é minimizar, é resolvê-los gradativamente, eu diria, né? Então, como assim? Diante dos problemas que surgem no dia a dia, que com certeza vão tirar o seu objetivo principal, o seu foco principal, o que você vai buscar ali? Você vai buscar resolver um problema de cada vez, ok? Então, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, mas o meu foco é aquele. Nesse meio de campo, a gente se perde, é muito fácil se perder. Então, o que eu preciso fazer? Calma, respira fundo, né? Que nem eu falo pro meu filho, eu falo isso pro meu filho. Respira. Respira. Aí ele respira. Eu falo, calma, para de chorar e a gente vai conversar. Respira. Eu acho que respirar é fundamental. Exatamente. Respirar é fundamental. Porque nesse respirar, você tem tempo de pensar em como resolver tal situação. Sim. Né? Bom, muitas pessoas também acabam escrevendo nas suas agendas ou nos seus computadores aquelas tarefas que vem acompanhando, por exemplo, há anos. Tem tarefas que a gente carrega que a gente sabe que a gente tem que resolver, a gente sabe que a gente tem que colocar um ponto final, mas a gente não faz. E aquilo vai trazendo
né? De um mês para o outro, de um dia para o outro, de semana para outra, de mês para outro. Eu acho que isso também tem a ver com o foco, de você saber o que você vai conseguir realizar dentro daquele prazo, dentro daquele período. Então, por exemplo, olha, agenda, hoje, no dia de hoje, o que eu consigo dar conta? Que foco que eu vou ter? Qual é a minha prioridade, né? Eu não sei se prioridade tem a ver com foco. Tem a ver? Prioridade tem, né? Tem a ver com foco, porque você priorizou aquilo na sua vida. Então, as outras coisas, elas se tornam menores, ok? Elas vão coexistir, mas elas se tornam menores. Então, eu não saio do meu caminho daquilo que eu determinei para a minha vida, daquilo que eu quero que aconteça. Agora, por que é tão fácil perder o foco, se perder nesse meio do caminho? Quais são as coisas que me tiram do foco, né? Então, verdadeiramente, o que é assim, que nós devemos estar atentas. Todos nós temos vícios, temos hábitos, ok? Então, manias, né? Esses vícios, eles são o quê? Muitas vezes, você fala assim, vício, mas que vício? Ah, então eu fumo, eu bebo, isso, aquilo. Não. Vícios são situações repetitivas e automáticas na minha vida, que eu não percebo, muitas vezes. Que a gente liga o piloto automático, né? Isso. E são situações, muitas vezes, inconscientes, né? Então, esse inconsciente, ele vem lá e você atua. Por exemplo, você chega em casa, sua rotina, chega em casa, liga a televisão para me espairecer um pouco, né? Todo dia você vou faz desligar. Isso. Todo dia você faz isso. Isso já se tornou um hábito na sua vida. Agora, quando você traz para a existência, assim, começa a questionar o que isso está te fazendo bem ou não, ou o que isso é rotina na sua vida, e toma atitudes de mudança, então você está olhando para isso, está conscientizando, está fazendo mudanças gradativas na sua vida que não vão te fazer perder sair do o foco. Nossa, super bom que ela falou, porque é verdade, né, gente? Para pensar, você que está nos assistindo, qual é o hábito que você tem, né? Qual é o vício que você tem diariamente, por exemplo, quando você acorda, ou antes de dormir, ou quando você chega do seu trabalho? É impressionante, a gente faz sempre a mesma coisa, coloca a bolsa no mesmo lugar, vai fazer a mesma coisa, você fala a mesma coisa quando você chega, é piloto automático. E muitas vezes você tem que sair, tem que se olhar um pouco fora dessa situação para enxergar aquilo que você poderia mudar para ter mais foco no que você quer, né? Exatamente, é bem por aí mesmo. Então, como essas pequenas mudanças, quando você conscientiza, quando você olha para dentro de você e fala, não, deixa eu olhar para isso, eu reconheço, eu tenho vícios, eu tenho hábitos que eu preciso mudar. Então, eu faço o quê? Eu começo com pequenas coisas. Como, por exemplo? Pequenas mudanças. Em vez de eu deixar a bolsa na mesma mesa, eu vou colocar a bolsa no meu quarto, por exemplo, né? Então, eu já mudei. Isso, a minha mente vai fazer essa leitura e vai permitir que outras mudanças maiores aconteçam, ok? É sair do piloto automático. É sair, mas consciente, não só, como a gente disse no começo, magicamente. Não, conscientemente eu vou fazendo essas mudanças. E mais importante que isso é o quê? É celebrar cada mudança, tá? Então eu coloquei, em vez de pôr a bolsa na sala hoje, eu coloquei lá no meu quarto. A sala ficou mais organizada. Então eu dou um pontinho para mim. Nossa, eu consegui. Faz um tintim para você. Tintim, uma estrelinha para você. Eu consegui mudar isso. Então eu comemoro. A partir do momento que você celebra, que você comemora essas mudanças, você vai internalizando dentro de você o quê? É possível. Sim. E a mudança vem de cada um de nós, né? Não vem de um terceiro, ou do seu parceiro, ou da sua companheira. Vem primeiro da gente. Exatamente. Por isso que é muito importante o que eu estou dizendo assim. É legal ter foco, é necessário ter foco, é importante ter foco? Sim, mas entenda o que é foco, queira esse foco, esse desejo tem que ser seu. Você não está fazendo para o outro, primeiro você está fazendo para você. Você é a pessoa mais importante, porque se você não mudar, ninguém vai mudar. É verdade. O outro não vai mudar em função disso, da sua persistência. Não, tome atitude de mudança, seja você o diferencial. Né? A casa muda, a família muda, o ambiente de trabalho muda. Tudo ao redor vai mudar. Sim, você entra na gratificação, você entra no prazer, né? Então, assim, pequenos momentos, pequenas atitudes vão fazendo você mudar. As redes sociais, muitas vezes, chegam em determinados momentos para que a gente saia do foco. Outro dia eu recebi uma mensagem de uma moça falando, de uma criança falando assim,
Hoje a minha mãe conseguiu fazer a comida que eu gostava, né? Que eu gosto, que eu acho que era arroz, batata frita, feijão, uma coisa assim. Aí sabe por quê? Porque ela estava sem o celular. Então, quer dizer, as redes sociais, essa tecnologia toda também chegou muitas vezes para tirar o nosso foco. Então, às vezes você está focada para fazer aquilo, aí toca o celular, ou apita alguém mandando mensagem num grupo, ou você quer ver aquela foto que você postou para saber o que aconteceu. Também a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Quanto tempo a gente está desprendendo para utilizar as redes sociais ou até mesmo a internet para procurar determinada dúvida e sair do foco. E a gente consegue sair do foco rapidinho com a internet, né? Com certeza, com certeza. Você falou uma coisa muito certa e muito assim, cada vez isso é maior, né? Cada vez mais... E a tendência é piorar, pelo que eu tô vendo, né? Principalmente porque as crianças já estão nascendo com o celular na mão, né? Nossa, o dedinho já assim, ó. O dedinho tem um ano de idade, já, antes de falar mamãe e papai, tá assim, ó. Sabe mexer em celular melhor do que eu. Exatamente, exatamente. Então esse é um cuidado que nós temos que ter, porque essa geração ela já está nascendo com esse comprometimento, com esse dom, né? Isso, com esse dom, né? Que muitos pais estão aí reclamando demais, com razão. Mas veja bem, tudo isso desfoca mesmo. E o exercício de olhar para isso é o que é mais importante. Agora, eu não vou conseguir fazer isso se eu não parar para pensar. Por isso a importância do que? De se conhecer. Tá? De ter conhecimento de si próprio, de saber bem claramente aquilo que você deseja, aquilo que você quer para a sua vida. Porque os resultados lá para frente que você vai colher, nossa, não tem preço. Agora a mudança tem que ser hoje, aqui, agora. Sim. Não é? E eu acho que o foco tem tudo a ver com isso. É você saber aonde você quer chegar. Como é que você quer chegar em determinado lugar se você não sabe nem aonde você quer ir? Aí fica difícil, né? Tipo assim, tem tantas pessoas que falam assim, eu queria tanto ser rica. Sim, e como é que você vai ser rica? O que você vai fazer para atingir essa riqueza? Então, acho que muitos brasileiros, até muito da nossa cultura, é assim, né? É de querer algo, mas muitas vezes não saber o caminho da pedra ou só imaginar aquilo lá em cima. Mas qual é o seu foco? O que você está fazendo para atingir a sua meta? Você tem meta? Você sabe onde você quer chegar? Porque se você não sabe onde você quer chegar, é a mesma coisa que eu te convidar, né? Um dia eu participei de uma palestra do Laí Ribeiro e ele dizia, pega o lápis para mim. Aí, sim, cadê o lápis? Não sei, pega o lápis. Aí, mas se eu não sei onde você colocou o lápis, como é que eu vou pegar o lápis? Né? Se eu estou dentro da sua casa, eu vou demorar mais tempo para achar o lápis. Eu até talvez possa encontrar, mas talvez eu demore mais. Então, acho que também tem uma relação de nós sabermos aonde a gente deseja chegar para ter esse foco, não é? Isso, exatamente. Eu penso que é bem isso que você falou mesmo. O que você deseja para você e o que você quer realmente, aquilo tem que gerar dentro de você um entusiasmo, tem que gerar alguma coisa muito forte que você vê lá na frente. Né? Você tem que ver essa imagem com nitidez para você buscá-la, porque enquanto você não ver essa imagem com nitidez, você não vai buscá-la. Todos os acontecimentos do dia a dia vão te paralisar. Né? É muito fácil, nós estamos muito vulneráveis a isso. Eu gosto dessa palavra, vulnerável, e estamos mesmo, gente. Então, é uma vigília, na verdade. Nós temos que nos vigiar o tempo todo para que essa mudança ocorra e atinjamos os nossos objetivos. Sim. Nós temos as outras palavrinhas, que é força, fé e gratidão. Você falou no início da nossa conversa que o foco tem muito a ver também com a gratidão, de você ser grata por aquele dia ou por alguma mudança que você tenha feito, como, por exemplo, ter colocado a sua bolsa dentro do quarto e não deixá-la na sala, na bagunça, né? Você acha mesmo que a gratidão tem a ver com o foco? Você acha que a gratidão tem que vir em primeiro lugar antes do foco? Existe uma ordem para essas palavras ou não? Na verdade, nós falamos dessa sequência, né? Força, foco, força, fé e gratidão. Eu penso que gratidão deveria ser a primeira, porque só de você acordar e ter um dia, ser grato, estar vivo, né? Estar vivo, você já tem que agradecer. Né? E quando você é grato por aquilo que você é, por onde você está, pelas coisas que você vive, você está emanando isso dentro de você. Você está refletindo aquilo que realmente você quer para a sua vida. Né? Então, a gratidão realmente seria assim, primeiro desse pacote todo. Tá? Aí depois vem os outros. Mas tudo é um planejamento. Mas eu gostaria mesmo de desmistificar isso. Foco, força, fé, não são palavras mágicas.
tá? Que só porque eu coloco lá no meu Instagram, no meu Face, foco, isso vai acontecer. Não vai, tá? Nós temos que ter ciência disso. Se eu não fizer acontecer, não vai acontecer. Aí as outras coisas aparecem, né? Então, aí eu tenho que... Quais são os mecanismos para eu conseguir tudo isso? Que vai entrar a fé, vai entrar a gratidão, vai entrar a força, a coragem, a determinação, quer dizer, muitas outras coisas que vão depender do meu eu. Né? Da minha vontade própria e do meu esforço pessoal. E eu acho que também com essa correria do dia a dia, que está cada vez mais corrido, ninguém tem mais tempo para nada, né? É uma coisa assim absurda, a gente fica mais propenso a perder o foco. Né? Então, você fica mais no piloto automático, você diz que você não tem tempo para nada e quando você verbaliza isso, parece que você não tem tempo mesmo. Não é? Exatamente. Eu tenho muitos problemas para resolver hoje. Você não tem muitos problemas para resolver hoje. Você vai ter sempre. Você vai ter sempre. Mas olha só, você não é tem hoje, é um problema para resolver hoje. A partir do momento que eu pego todos os meus problemas e coloco em ordem, olho para eles e falo assim, eu tenho que primeiro escovar os dentes. Eu vou lá, escovo os dentes, eu resolvi um problema. Sim. Aí eu vou para o segundo problema. Aí eu finalizo problemas por parte. Você sabe, Arlene, que eu vou te contar uma coisa, vou contar um segredo para vocês. Eu, desde a minha adolescência, adoro agenda de papel, agenda mesmo. E eu tenho o hábito de escrever, além de escrever o aniversário das pessoas que são importantes para mim, lá em cima, no topo, eu tenho o hábito de escrever os meus compromissos. Então, na minha agenda, eu vou trazer para vocês verem, na minha agenda, de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 16 horas, tem um traço assim, escrito assim, Revista Mais, ou seja, eu organizo o meu dia. A minha agenda que eu gosto é aquela semanal, que tem hora por hora. Meu pai até já sabe, todo início de ano ele já me dá a mesma agenda, só muda a cor. E aí eu coloco os meus compromissos nos horários. Então, no começo dessa agenda, eu escrevia tanto, e até o final. Aí a gente vai ficando mais madura, vai criando mais idade, vai tendo mais funções, como por exemplo de ser mãe. Então, o espaçamento é maior, mas eu continuo escrevendo aquilo que eu realmente desejo. E quando eu realizo, eu escrevo assim do lado, ok, puf, e põe assim, finalizou. Gente, quando eu escrevo aquele ok... é como se eu tivesse tirado um peso das minhas costas. Isso é maravilhoso. Tenta fazer isso. É verdade, você falou a verdade. É a celebração da conquista, né? Eu acho Quando que você conquista, é aquele ato de prazer mesmo. É verdade. Nossa, eu me esforcei, eu fiz, eu realizei. Estou cansada, estou acabada, mas estou feliz. E o que eu não fiz no dia, por exemplo, hoje, o que eu não consegui realizar, que eu escrevi na minha agenda no dia de hoje, eu faço um círculo em volta e escrevo no dia seguinte. Antes eu escrevia mais, hoje o que eu faço? Eu presto atenção, eu tento ter mais foco para identificar aquilo que realmente é importante para mim naquele dia. Sim. E que eu vou conseguir dar conta, porque eu não sou Mulher Maravilha, não vou conseguir dar conta de tudo. Mas com o passar dos anos, eu tenho percebido que eu tenho escrito menos e tenho dado talvez, às vezes, até mais conta. Então, a quantidade, às vezes, tem a ver com a qualidade, né? Não tem a ver com a qualidade. Sim, claro. Perfeitamente, é isso mesmo. Então, assim, nesse pacote todo, o que é importante, né, desse foco, de estarmos focados nisso tudo, é realmente, sim, priorizar as coisas, eu resolver cada problema de uma vez, de outra vez, mas assim, não, volto a falar, você não tem muitos problemas, você tem um de cada vez, resolva um, resolva o outro, aí você resolveu tudo. Sua vida vai ficar muito mais tranquila, mais leve. Você vai ver, já resolveu um monte de coisa que você não imaginava para que iria resolver em um dia. O nosso grande problema é postergar situações. É verdade. Então, a gente vai deixar, daqui a pouco eu faço, daqui a pouco eu faço, depois eu faço, aí o depois chega e você não fez. Então, às vezes o depois chega antes da hora esperada, não é? Sim, aí você entra o quê? No estresse, na ansiedade, na culpa, na raiva, em tudo isso, né? Porque, poxa, devia ter feito e não fiz. É verdade. Obrigada, doutora Arlene. Vou passar o contato da doutora Arlene Ribeiro, psicóloga. O telefone é o 97648 9577. 9577. No Facebook você a encontra com o nome de Clínica de Psicologia e Psicanálise, tudo junto. Clínica de Psicologia e Psicanálise. E no Instagram, Arlene Psicanalista. Arlene Psicanalista. Obrigada, doutora Arlene. Vou tentar ter mais foco nessa semana, tá bom? Obrigada pelas dicas. Muito obrigado eu pela participação. Uma boa tarde. A gente vai para um rápido intervalo e na volta nós vamos falar sobre um assunto que deixa muita gente, olha,
sem foco nenhum. Sabe o que que é? Dor de cabeça. Você sabe que ela tem uma relação direta com a sua postura? Sabia disso? Já já, logo após o intervalo. Você já ouviu falar de cefaleia? Sabe o que é cefaleia? É a famosa